Bom dia com Cristo! Como que você amanheceu hoje? E o seu final de semana, como é que foi? Deixa aí nos comentários, eu quero conversar com você. Fale como que você está. Se você tem alguma dúvida da como restituir seu casamento, como restituir a sua vida, deixa aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Hoje, a palavra que eu trago para vocês está em Filipenses 4. Mas antes de tudo, meu nome é Johanna, sou responsável pelo canal Casados para Sempre. Deixa seu like e seja um ministrador de Cristo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e obedeça um dos seus mandamentos. Ide e pregai o Evangelho. Hoje a palavra é de alegria. Essa semana que começa, vamos nos alegrar no Senhor, apesar das lutas e das adversidades? Em Filipenses 4:4 diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sinto o mesmo do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória e todos os homens, perto está o Senhor. E não estejais inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, ó Deus de paz, será convosco. Ora, muito me regozijai no Senhor, que por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais sido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter a mudança. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, quanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizesse bem em tomar parte na minha aflição. Vamos ler até aqui. Em Filipenses, meus irmãos, fala que nós devemos nos alegrar no Senhor, independente do que acontece. Quando nós nos alegramos no Senhor, no meio das tribulações, das aflições, porque nós confiamos, a partir do momento que estamos passando por uma necessidade muito grande, um sofrimento muito grande, e nos mantém-nos alegre no Senhor, mostramos ao Senhor que nós confiamos neles, que nós confiamos nas promessas dele. Aí em Filipenses 4:4 fala, Paulo estava privado de sua liberdade e ainda assim pediu aos cristãos que se alegrassem sempre, em qualquer situação. A alegria é um estado de espírito permanente, causada, meus irmãos, pela manifestação direta do Espírito Santo. E não é um simples prazer instantâneo e transitório como os prazeres do mundo. O apóstolo orientou aos filipenses, meus irmãos, a agirem com inquiedade, ou seja, ele o exortou a ter um proceder justo, digno e moderado diante de todos. Isso significa que devemos ser amáveis, benevolentes e compreensivos com as pessoas nas mais diferentes situações, meus irmãos.
para que a ação do Espírito Santo em nós seja conhecida por todos. Somos testemunhas vivas do Senhor Jesus nesse mundo. E é por meio de nossas atitudes que aproximamos ou afastamos as pessoas dele. Como o seu retorno está próximo, não podemos correr o risco de perder a nossa salvação, nem as almas preciosas das pessoas que estão à nossa volta por causa de um mau procedimento. Igual você que luta pela restituição do casamento, ore para Deus levantar teu marido, a tua esposa, para ser um servo dele. Não somente para restaurar, mas sim para levantar. A partir do momento que a pessoa é fiel com Deus, ela vai ser fiel com você também. O problema é que às vezes a ansiedade é um perigo na vida do cristão, pois é causada única e exclusivamente pelas dúvidas. Toda pessoa ansiosa não crê na providência divina, justamente porque as dúvidas estão em alta e a fé em baixa. Aí está a razão pela qual agem movidas pelas emoções, aumentando ainda mais o seu sofrimento. A fé plena, meus irmãos, e a confiança na palavra de Deus são um segredo para eliminar as ansiedades, as preocupações causadas pelos problemas. Enquanto a fé sobrenatural nasce de Deus, a dúvida nasce do diabo. A divina e independente de circunstâncias não se trata de um bem-estar emocional, mas de uma tranquilidade na alma que não se abala, ainda que ao redor tudo pareça desmoronar, meus irmãos, quase que não sai a palavra. Essa paz que vem de Deus é consequência de uma confiança completa nele, além de nos dar a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Essa paz guarda os nossos corações da angústia e nossa mente das preocupações. Os pensamentos determinam, meus irmãos, as nossas ações. As nossas ações trazem o bem, o mal para a nossa vida. Por isso precisamos ter cuidado para não permitirmos que ideias inúteis se apossem da nossa mente. Não podemos impedir que os maus pensamentos rodeiem nossa cabeça, mas podemos impedir que não se instalem em nossa mente esses maus pensamentos. No texto fala, meus irmãos, que Paulo orienta que tudo que tivermos de pensar esteja de acordo com a justiça e com a santidade do Senhor. Portanto, meus irmãos, o grande segredo para uma vida de comunhão com Deus é ocupar a nossa mente com seus pensamentos, ou seja, com a sua palavra. Se a nossa cabeça estiver cheia de inspirações divinas, não haverá espaço para pensamentos ruins. E Paulo também fala, Paulo dá o seu próprio testemunho, meus irmãos, porque ninguém do que ele podia entender o que significava padecer todo tipo de privação, desprezo e injúria. Durante o seu ministério, ele não apenas foi injustiçado, como também sofreu com a falta de alimentos, de água e até mesmo de roupa. Com tudo isso, meu irmão, com tudo ele aprendeu a superar todas essas necessidades sem murmurar, sem reclamar, pois havia no teu coração a fé sobrenatural que o sustentava. Assim, Paulo era fiel a Deus em toda e qualquer situação, seja de fartura, seja de escassez. Isso serve de exemplo para os servos do Senhor Jesus, pois às vezes surgem dificuldades permitidas por Ele para que a nossa fé amadureça. Porém, uma coisa é certa, meus irmãos, o Espírito Santo suprirá cada uma das suas necessidades. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. As diversas experiências de Paulo o fizeram alcançar a maturidade espiritual e o aperfeiçoamento de sua fé. Ao dizer que podia todas as coisas, o apóstolo não estava se considerando forte ou superior aos outros, e sim confiante em Deus, uma vez que já havia vencido todas as dificuldades que havia enfrentado. Como um soldado experiente que aprendeu a sobreviver em meio à guerra, Paulo se sentia pronto até para morrer. Isso não vinha dele mesmo, mas do Espírito Santo que nele habitava. O apóstolo dependia do poder do Altíssimo,
E o mesmo devemos fazer. Meus irmãos, para isso é necessário que a fé seja colocada em prática. Não a fé natural, mas a fé viva e verdadeira, concedida àqueles que obedecem e creem na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Coloque a fé de vocês em prática. Fortaleça no Senhor, que tudo pode naquele que fortalece. Se alegre, independente do que aconteça. Seja um alegre ao Senhor. Você mostrará a Deus que você confia nele. Confia nas promessas deles. Amém, meus irmãos? E assim, se Deus permitir e me guiar, amanhã eu estarei de volta com mais um Bom Dia com Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.